Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje é dia de falar sobre o Exu Ventania. Lembrando a vocês que o grupo dos Ventanias, eu não estou falando falange assim, grupo, porque são encantados, né? São entidades, mas na realidade são encantados que podem assumir várias formas. Geralmente assumem forma de Exu, mas é comum também aparecer como um caboclo, não tem problema, tá? Os Ventanias são espíritos do vento, já diz o nome. A maioria deles foi um ser humano que, por alguma situação mística, acaba se conectando com a energia do vento e se encanta. Ou seja, é muito raro a gente saber de um deles que morreu, né? Você vai narrar a morte explícita, o cadáver. A maioria deles, uma hora, se torna uma entidade, né? E aí some. Vira um espírito, passa do mundo físico para o mundo espiritual, e é por isso que chamamos de encantados, porque o que ele levou embora foi um encanto e não, de fato, o desencarnar oficial, certo? Basicamente, essas entidades comandam o vento, né? Pelo menos na nossa região. Então, isso já explica tudo, mas eu gostaria aqui de contar para vocês um pouquinho da história de um Exu Ventania, porque em toda a minha vida eu só pude conversar com um. Por quê? Olha, muita gente conhece pelo nome, os Ventanias, mas não é um culto muito popular, ou seja, tem poucos médiuns. Por quê? Porque os Ventanias só costumam trabalhar com pessoas que se parecem com eles. E como eles são de um caráter muito específico, poucos se parecem com eles e aí acabam tendo, de fato, um número muito baixo de médiuns, certo? Mas aqui eu vou contar uma história para vocês, eu tenho ela escrita e eu acredito que entre entidades é a história mais longa que eu tenho, né? É realmente muito longa. E muitos anos atrás, quando eu fiz essa questão de conversar com o Exu e colher dele o depoimento, eu fiz um desenho dele, né? Vocês lembram que eu fazia desenhos das entidades antigamente? Fiz um desenho dele, vou mostrar aqui para vocês. E logo em seguida já postei, né, a história, mas vou contar aqui como era. Bom, quando eu conversei com esse Exu, ele me contou que quando foi vivo o seu nome era Evandro. E isso é uma coisa bem característica de encantados. Eles não se importam em trazer detalhes da sua vida pessoal. Um grande exemplo é Zé Pilintra, que quando foi vivo o nome dele de fato era José. Né? Ele não está trazendo um nome fantasia como entidade, como muitas trazem, né? Não, é aquilo mesmo. Então, esse Ventania se chamava Evandro. E ele morava com sua avó. Isso na época onde o Brasil ainda não era independente, então séculos atrás. Lá no interior. No interior da onde? Ele não soube dizer, tá? Pelo que eu entendi, é algo a ver com o Nordeste, mas ele não soube dizer. E eles moravam numa montanha. Era um pequeno monte. Sabe que há regiões montanhosas no centro do país, no norte também e no nordeste também, que são montanhas muito vistosas. Em uma dessas, a família dele, que no caso se resumia a ele e a avó, uma senhora chamada Shirley, os dois moravam ali. E essa senhora, ela era muito mal vista pelo povoado. As pessoas não gostavam dela. Então, como ela morava naquela região, tinha a aldeia, mas o povo da aldeia não ia até aquela montanha. Não gostavam, tinham medo dela, né? Diziam que ela era uma pessoa má. Mas o Evandro, ele não via dessa forma porque a avó cuidava dele. Ela realmente não era muito carinhosa. Só que ela sempre contava como tinha sido difícil para ela ter perdido a filha. Porque o Evandro era neto dela, né? Então, era filho da filha dela. E essa avó, muito idosa, sempre mostrava para ele, lá no pé da montanha, 2 montes de pedra, várias pedras pequenas que criavam 2 montinhos e dizia que ali estava enterrado o pai e a mãe dele, que haviam morrido. A relação dele com essa avó, enquanto ele era criança, era até boa. Os únicos momentos de confusão, de briga, era quando ele saía de perto dela. Ele costumava fugir da região deles, né? Daquela casa, daquela cabana de madeira que moravam no pé da montanha. Fugia e ia para a cidade, para a aldeia, para brincar com as outras crianças. E isso deixava ela muito nervosa, muito mesmo. E em um momento ela fala para ele
que não era bom porque as pessoas iriam suspeitar de algo, e ele não entende. Aí ela explica que a aparência física dela não era similar à dele. E é claro, podia-se dizer que isso tinha a ver com o pai dele, né, e tudo, mas a velha nunca explicava. O que acontece é que ela era uma mulher de aparência 100% indígena. Falava o português, mas ela tinha aquele cabelo preto muito comprido, a pele mais avermelhada, né? Já ele era um menino branco de olhos claros. Então, ela não gostava que ele se misturasse com os outros, segundo ela, para que ninguém pensasse que ele não era parente dela. Então, para isso, era melhor que ele não fosse visto. Essa era a situação. Só que ele era uma criança e não entendia isso. Ele sempre estava por aí, brincando. Quando ele completou 12 anos, ele teve que começar a usar roupas mais formais. Porque naquela época, gente, crianças pequenas, as pessoas enfiavam elas em vestidinhos, tá? Como camisolas. Independente de se fosse menino ou menina. Hoje em dia que tem essa coisa muito severa, né? A menina veste azul, menino veste rosa. Perdão, ao contrário. Menino veste azul, menina veste rosa, e calça pra um, saia pra outro, esse tipo de coisa. Na época, se usava o que se tinha. Então era muito comum crianças pequenas usarem umas túnicas, assim, vamos dizer, né? Ou muitas vezes um pano enrolado na cintura e pronto, se fossem crianças pobres. Mas quando já começava a ganhar corpo de adulto, a partir ali da puberdade, tinha que se ter roupas decentes. E o que acontece ela não comprou roupas pro Evandro, essa avó. Ela abriu um baú e deu pra ele algumas peças de roupa que ela disse que seriam do pai dele. E ele vestiu aquelas roupas, né? Ficou um pouquinho grande pra ele. É uma coisa interessante. Algumas ficaram grandes, outras pequenas. Então já ficava esquisito dizer que era tudo do pai dele, sendo que o pai dele seria, em tese, um adulto. Algumas grandes, outras pequenas. E aí, quando ele veste, ele acha tudo muito esquisito, porque ele já tinha ido até a aldeia e nunca viu crianças vestidas daquele jeito, com aquelas roupas. Roupas que a gola tinha babados, que as mangas eram muito bufantes. Mas a avó mandou ele vestir e pronto, ela era bem severa e ele só obedeceu. Tem uma noite em que ela tranca ele dentro de casa e foge, né? Porque ela sumia de vez em quando. Isso já vinha acontecendo há algum tempo, mas naquela noite, ele já era mais crescidinho, ele conseguiu fugir também. Pulou a janela e foi para a cidade. Quando chega na cidade, era noite, gente, mas antigamente, noite mesmo, pro povo era 6 horas da tarde, tá? 6 horas da tarde tinha gente já dormindo. Então ele chega ali, não é de madrugada, é noite no princípio do cair do sol. E as crianças agora olham para ele e ficam assustadas com a roupa dele. E falam assim, por que você tá se vestindo desse jeito, né? Que roupa é essa? E até tem alguns adultos que olham pra ele e comentam também. E aí ele fala, não, eram roupas do meu pai. E aí dizem assim, mas que esquisito, porque se você tem aí seus 12, 13 anos, seu pai morreu há 12 ou 13 anos. E esse tipo de roupa se usava há séculos atrás. Eram roupas basicamente da Idade Média que ele estava usando, entende? E o povo diz assim, parece até uma fantasia, não, a gente não usa mais isso, da onde você tirou isso? E viram que as roupas estavam muito puídas, então elas de fato eram muito velhas. Não era que alguém tinha costurado roupas novas inspiradas no passado, aquelas eram as roupas do passado, né? Ele não entende o que está acontecendo, ele não tinha noção de nada, foi criado isolado, mas aquilo desperta algo nele, porque a avó tinha muitos mistérios. Ela nunca contava para ele de fato as coisas. Ela narrava uma parte da vida, outra parte da vida, mas de forma desconexa. Então o Evandro nunca sabia de nada na realidade. Isso virou um hábito. Ele sempre agora, assim que a avó dele saía de madrugada, ele fugia também. E não se demorava muito, ficava algumas horas na aldeia e depois voltava. De modo que sempre que a velha voltava, encontrava ele direitinho na cama, dormindo, né? Tem um momento, em uma das noites, em que ele foge e vai pra aldeia, e mais uma vez as pessoas se espantam com a roupa dele, mas ele vai fazer amizade agora com uma senhora africana, que estava vendendo pamonhas no meio da cidade, né? Era o que a gente chama de escrava de ganho, né? Então ela estava ali com um tabuleiro na cabeça, vendia cocada, várias coisas, mas as pamonhas eram o que ela mais vendia.
E ela oferece uma para ele porque ela acha que ele é um mendigo, pelas roupas dele, né? E ele não questiona, né? Estão dando pamonha de graça, ele aceitou na hora. Mas ela pergunta, ela diz assim: olha, eu já tenho visto você aqui na praça algumas noites e eu vejo que você desce a montanha. Você não tem medo, não? Aí ele falou: não, eu moro lá. Ela falou: como é que você mora lá? Porque lá todo mundo sabe que é habitado pela comadre Fulozinha. Ela usa esse termo. E ele tenta pedir que ela explique quem é comadre Fulozinha, e ela não fala. Ela só faz o sinal da cruz. E diz pra ele: é coisa do diabo, é uma coisa muito ruim. Não vá lá, foge de lá. E a princípio ele acha que ela está com preconceito com a avó dele, porque a avó dele em si não era uma senhora muito bonita. Era uma senhora muito idosa. Então ele pensa: não, estão chamando minha avó de diabo só porque minha avó não é lá uma pessoa muito, vamos dizer, sociável, né? Nem muito apresentável, mas isso é preconceito, isso não é verdade. Mas toda vez que ele ia na aldeia, essa mulher que vendia as pamonhas dizia pra ele ter cuidado com a comadre Fulozinha. Ele tentou assuntar com outras pessoas quem era a comadre Fulozinha, mas ninguém dizia nada. Até um dia que ele volta pra casa, né? Quando ele chega e deita na cama, de imediato a avó abre a porta. Se ele tivesse demorado um pouquinho mais, ela tinha percebido que ele tinha fugido. Mas fica um clima estranho. Ela desconfiando dele, a avó, né, desconfiando dele, e ele agora também desconfiando dela, para saber o que era a tal comadre Fulozinha. E o clima fica tão estranho que durante 3 dias eles não se falam. Vão vivendo a vida, mas não se falam, nem se cumprimentam. No meio do 3º dia, ele finalmente olha para ela e pergunta: minha avó, a senhora sabe dizer quem é comadre Fulozinha? Quando ele pergunta isso, a avó olha para ele e dá uma gargalhada muito alta. E ele acha estranho, porque nunca tinha ouvido ela rir daquele jeito. E ela diz que o nome dela agora era Shirley, mas que ela já teve muitos nomes, e que o povo daquela cidade, muito tempo atrás, tinha chamado ela de comadre Florzinha. Mas que com o passar do tempo chegaram muitos escravizados, e eles não falavam bem o português e acabaram chamando ela de Fulozinha. E aí ele diz assim: mas o que é isso? O que é que significa isso? E ela olha pra ele e diz assim: você não devia ter conversado com aquela velha das pamonhas, né? E ele fica assustado, porque na cabeça dele, ela não sabia nem que ele saía de casa, quanto mais que ele estava fazendo amizade com o pessoal lá da aldeia, né? E de imediato, a avó dele, neste momento, pega ele pelo braço, com força, e puxa ele para fora da cabana que eles moravam. E vão subindo a montanha, com ela puxando ele. Só que 2 coisas assustaram muito ele. Ela estava um pouco mais alta e mais forte, então o braço dela pegou nele com força. E outra coisa, ela mancava, só que naquele momento parou de mancar. Subia a montanha com vigor total, né? E puxando ele pelo braço e o braço doendo. Ele não tinha nem como resistir pela força dela. Foi subindo, foi subindo. E quando chega lá em cima, no topo da montanha, depois de quase 1 hora de subida, ela vira para ele e aí ela diz a verdade. Ela larga ele com força no chão, olha para ele e diz assim: a hora chega quando o menino começa a saber das coisas. E agora você sabe demais. Então chegou a sua hora. E ele não entende, porque ela mudou totalmente. O caráter dela mudou, ela estava agressiva. E ela sorri para ele. E é como se ela tivesse sempre o desejo de falar. Porque todo aquele que mente ou esconde tem por desejo dizer a verdade, mesmo que ela choque, né? Então, neste momento, ela diz para ele que durante muito tempo ela existiu ali. E se fosse contar no calendário dos homens brancos, ela tinha vivido muitas vezes 1000 anos, né? Então ela era muito antiga. E que ela existia na região plantada no chão, que ela era uma árvore chamada Araticuna. Ele tá ouvindo aquilo e ele começa a achar que ela está maluca. Mas ela fala sério, que durante muito tempo ela foi uma árvore chamada Araticuna. E que ela saía da árvore de vez em quando e era cultuada por todos os povos. Pelos guaranis, pelos tupinambás,
pelos Aruac, pelos Aimoré, e vai citando todos os povos que a conheciam. E eles a conheciam por muitos nomes, mas a maioria chamava ela de Polo. Polo era uma deusa indígena. E ela repete isso para ele, que ela um dia já foi algo parecido com Deus, mas que agora ela não tinha mais força, porque vieram homens brancos e cortaram a árvore dela. Enquanto a árvore dela estivesse em pé, ela seria forte. E ela cita, Jurema é forte porque a árvore dela nunca foi cortada, mas a Araticuna da Polo caiu. Então agora ela virou uma sombra, um espírito, que para se manter, ela precisava comer carne humana. E ela dizia isso, e ele entendeu como se ela fosse devorá-la, mas não era bem assim, tá? Outras coisas iriam acontecer ali. Mas quando ela fala isso, ele sente a agressividade e a maldade nela, e ela vai se transfigurando em uma coisa muito feia. Não que ela mudou totalmente de aparência, mas detalhes foram mudando, o cabelo dela ficou branco, e ela pareceu mais velha, só que muito mais forte também. E aí ela vai contando para ele que, na realidade, aqueles montes de pedra lá embaixo da montanha não eram nem pai nem mãe de ninguém, que ali ela tinha escondido restos dos corpos de outros meninos que ela tinha pego. Então aquilo já era uma prática, que as roupas que ele usava eram muito antiquadas, porque depois que ela finalizava um dos meninos, ela guardava as roupas dele para poder usar para outro se precisasse. Por isso tinha roupas tão antigas naquele baú e de formatos diferentes. E ela diz para ele que a mãe dele era uma mulher branca que estava perdida. O marido morreu e ela não teve como se manter e acabou ficando na rua. E tem um dia que essa avó Shirley passa pela cidade, mas quando ela passava, ninguém conseguia ver ela. Ela só era vista quando ela queria. Mas o que é que ela vai fazer? Ela vai aparecer como espírito e o menino vê. O Evandro vê enquanto bebê no colo da mãe. Ele sorri para ela quando ela passa. E isso deixa ela muito feliz, porque ela tinha que absorver a energia, se alimentar daqueles que tivessem dons espirituais. E alguém que pode ver espíritos tem dons espirituais. Então ela se apresenta agora de forma visível para a mãe dele, dizendo que poderia ajudar. A mãe dele estava doente, muito pobre, e dizendo que desse ele, que ela levaria ele até a igreja, para que ele recebesse alimentação, para que ele fosse cuidado, e depois ela o traria de volta. E quando aquela mulher olha para o filho nos braços dela, a criança já magra, possivelmente iria morrer de fome alguma hora ou outra, porque, gente, caridade é uma coisa que hoje existe muito mais do que existia antigamente, tá? Crueldade antigamente era comum. Se visse alguém morrendo de fome, o povo assistia a morrer de fome e não fazia nada. Então, quando ela vê aquilo, ela decide dar a criança para aquela senhora indígena, levar para a igreja. E simplesmente a velha pegou o bebê no colo e sumiu no ar. Sabe, aquela mendiga, né, olhou para cima e viu a idosa com o bebê sumir no ar e nunca mais apareceu, né? Então, coisas doidas iam acontecendo pela presença dela, que de fato era uma entidade, um espírito, uma coisa muito ruim, que decidiu se aproveitar dos outros. Quando a velha para de falar, ela se coloca em cima dele. Então o Evandro, ainda criança, tem ali os seus 12, 13 anos, já um adolescente, né? Deitado no chão, a velha por cima dele, ajoelhada assim por cima dele, e ela abre a boca, e a boca dela tinha a gengiva completamente lisa, não tinha dentes, mas ele observa pequenos dentinhos pontiagudos surgindo dali, né? E quando ela está prestes a se lançar em cima dele, ele olha em volta e o topo da montanha muda um pouco. Era um topo de montanha normal, né? Mas agora é um local maior e está cheio de montinhos de pedra, como túmulos, né? Mas como aquilo aparece, não estava lá visivelmente, e se entende que essa velha fez na base da montanha 2 novos túmulos porque já não cabia lá em cima de tantos, né? Mas quando ele vê aquilo,
dá uma sensação nele de que a maneira de se defender era com aquilo. Porque aquelas pedras, aqueles túmulos estavam escondidos pelo espiritual. Então aquilo estava na mesma dimensão que a velha. Quando ela tenta se lançar por cima dele, ele já está caído ali entre dois túmulos. E ele era um rapaz alto, né? Ele tinha os braços longos, como muitos desses adolescentes desengonçados, né? Ele lança a mão para o lado, pega uma pedra e bate essa pedra com força na testa da velha. E a velha bambeia para trás. E ela fica assustada, por quê? Ela é um ser espiritual. Só que, sendo espiritual, ela não esperava que algo a atingisse. Só que ele atingiu com algo que ela escondeu na espiritualidade. Então aquilo podia machucar ela, porque estava na vibração dela. E ele se levanta, o Evandro, e quando olha para cima, ele vê que todo o céu está girando com nuvens cor de cinza, nuvens de tempestade, girando como se aquilo fosse, uma hora ou outra, se precipitar num redemoinho, num furacão, se tocasse a terra. Uma coisa muito assustadora, o vento muito gelado. E a velha logo se levanta e quer vir para cima dele. E ele sabia que não poderia lutar com ela fisicamente. Ela era bem mais forte. Ele passa então a correr em volta por todos os túmulos, pegar pequenas pedras e ir atirando nela. E com toda a força que ele tivesse. Atirando na cabeça, no peito, nos pés, nos ombros, né, até nas mãos dela, para que atrasasse ela, para que ela não conseguisse alcançá-lo. A velha, Polo, Shirley ou comadre Fulozinha, qual seja o nome dela naquele momento, ela começou a se desesperar, porque ela não esperava. Ela estava sendo atacada por algo que ela tinha construído, e essa era a única forma de ferir ela. Se o Evandro tivesse levado uma faca, poderia furá-la 1000 vezes, que não mataria. Se tivesse levado uma arma de fogo, poderia disparar 1000 projéteis que não mataria. Mas aquelas pedras que ele usava foram empilhadas ali pelas mãos dela. Então aquilo era verdade para ela. E ele continuou arremessando, até que ela começou a sangrar. As pedras começaram a abrir feridas nela. E ela gritava agora e tentava perseguir ele, mas ele corria o máximo que podia, usava a blusa dele, a camisa dele, né, para encher de pedras, corria para um lado e jogava uma e outra no rosto dela, no corpo dela, corria mais, um desespero só. Ele não estava valente, como se imagina, ele estava desesperado, né? E tem um momento onde ela cai. Ela cai assim, porque ele lança uma pedra muito forte no rosto dela, ela tomba para trás. E ali ele avança nela. E joga mais pedras, e mais, e mais, e mais, e mais. De forma que tem um momento em que ela não se mexe. E ele olha para cima, porque um som muito forte começa a ribombar no céu. Mas não era trovão. Parecia até. Mas era uma voz. Era uma voz que falava em tom, vamos dizer, até comemorativo. Aquela voz se revela ser de uma divindade chamada Yamandu. Alguns chamam também de Nanderu, né? É o Senhor dos Trovões. Ele é o chefe das divindades indígenas. E só a voz aparece. O Evandro nunca viu essa divindade, mas a voz apareceu. E essa voz diz para ele que Polo tinha caído, mas que Polo podia se levantar. A não ser que alguém decidisse derrotar essa divindade de uma vez. E aí se explica que, essa voz explica, o equilíbrio tem que continuar. Sempre houve uma divindade do vento, e tinha que continuar existindo. Se o menino quisesse tomar o lugar de Polo, Polo morria. Se não, era um tempo. O menino podia fugir, mas Polo voltaria a ser o que era antes, e voltaria a assombrar e se alimentar de gente. E Evandro levanta a cabeça para o céu e responde a pergunta que foi feita: se ele assumiria o papel de Polo. E Evandro disse que sim, só que sem pensar no que isso significava. Ele só não queria que a velha levantasse dali. Então ele disse sim, sim, para que ela não levante, eu fico no lugar dela. E pronto. O céu, ele se dissipa, fica um céu azul. Evandro olha em volta e não há corpo de velha nenhuma. Não há pedras, não há nada, volta a ser o topo da montanha normal, como sempre foi. E dali vocês podem imaginar que Evandro de imediato se tornou um ser super poderoso, mas não. Não, ele agora de fato tinha algum tipo de dom. Mas quem foi que o ensinou a usar esse dom? Ninguém.
Então ele desce assustado e vai para a cabana que ele morava com a velha. Ele não tinha outro lugar para ir. E ali ele permanece pelos próximos 10 anos. Só que enquanto ele foi crescendo, por mais que ele ficasse muito bonito, ele foi mudando. Ele se tornou uma pessoa esquisita. Toda vez que ele ia até a cidade, porque agora ele aprendeu que podia vender algumas coisas da mata para o povo da cidade, já que eles não tinham coragem de ir lá, ele ia fazer negócio, ia fazer o escambo, né, que é trocar uma coisa por outra. Mas se alguém falasse grosso com ele ou o maltratasse, de imediato redemoinhos apareciam pelas ruas da cidade e o vento se agitava em volta dele. Era muito comum que casas fossem destelhadas, as casas das pessoas que o maltratavam ou tentavam enganar ele. E o povo começou a ter medo dele. Ninguém nunca mais nem viu a comadre Folozinha, mas agora tinha esse rapaz ali que com certeza era amaldiçoado de alguma forma. Por mais que ele fosse amaldiçoado e o povo tivesse medo, ainda assim ele era muito bonito. E tem umas meninas que são doidas, não é? Quanto mais o homem não presta, mais elas querem ele. Não demorou e uma se interessou por ele, uma tal de Rosinha. E essa Rosinha era casada. E ela começou a seduzir Evandro, e ele nunca tinha tido nada com nenhuma mulher. Porque a situação dele era complicada, né? Ele tinha um certo receio de se aproximar das pessoas. Sempre com medo de que alguém o traísse como a avó traiu. E, no caso, nem era a avó dele de verdade, né? Mas aquela Rosinha era muito carismática e ela consegue seduzir ele e o leva para casa dela. E, durante algum tempo, eles têm encontros ali. O marido dela trabalhava durante o dia. Então Evandro ia até a casa dela e era muito interessante porque ele aparecia lá. Ele não batia na porta. Quando ela queria ver ele, ela pensava nele e de repente batia um vento muito forte na casa, se ouvia o vento assoviando e logo ele batia numa janela do andar superior e entrava, né? Como se ele tivesse voado até lá. E tem um momento em que ele, por distração, para de se cuidar, porque com a atenção que ele tinha no vento, ele sabia se o marido chegava ou não. Mas tem um momento em que ele está, vamos dizer, numa atividade muito intensa com Dona Rosinha, que ele não pensou mais em nada. E quando ele abre os olhos e dá por si, ele está na cama, a Rosinha do lado, e olha pra cima e o marido dela bem em cima. Um brutamontes enorme com um facão na mão. Evandro entra em luta corporal com ele, consegue desarmar ele do facão. No desespero, ele não trouxe energia de vento nem nada. O facão cai no chão, mas o homem tira da bota uma faca menor e esfaqueia o Evandro na barriga 3 vezes. Ele segura a barriga, o sangue começa a descer de forma muito farta. Ele vai para fora da casa, ainda sem roupas, né? Isso é durante o dia, então o povo todo se reúne para ver. Ele, assim, andando, segurando a barriga com muita dor. Ele dá 3 passos para fora da casa e um redemoinho de poeira se ergue do chão. Ele entra e desaparece. E desde então nunca mais foi visto em carne e osso. O pessoal diz que na montanha ainda está lá, né? Mas ninguém nunca mais viu. E aí ele se encanta. Dizem que é esse momento em que ele partiu de um mundo para o outro antes que ele perecesse, antes que ele morresse. Por isso se encantou. Com o passar do tempo, a barriga de Dona Rosinha começou a crescer. Estava grávida. Por mais que ela tivesse já tentado muitas vezes ter filho com o marido não tinha talento para ser pai, se é que me entendem. E o próprio marido, ele não a expulsou, porque na época ter filhos dignificava o homem. Então, por mais que as pessoas soubessem que havia existido uma infidelidade por parte da Rosinha, o marido manteve ela em casa e deixou que a criança nascesse. No dia do parto dessa criança, a casa quase desabou, de tanto que ventava dentro dela. Quando nasceu, esse marido da Rosinha não chamava a criança de filho, mas não destratava a criança. Agora a Rosinha sim, ela apanhava muito dele. Ele tinha muita raiva dela, mas saía por aí com a criança no colo dizendo que era filho dele para se mostrar para os outros, para mostrar que era capaz de ter um filho. Só que essa criança, esse menino que nasceu, não chamava este homem de pai. Ele sempre dizia para Rosinha, assim que aprendeu a falar, né, que conversava com o pai no vento.
que quando ia para a janela ouvia a voz do pai e que o pai dizia sempre para ele e para a mãe, né, para Rosinha, irem morar na cabana que ele estava em pé, lá na montanha, e que ele conseguia proteger o local. Se fossem até lá, ninguém os encontraria. E era verdade, até porque o povo tentou muitas vezes, na época que a velha Shirley era viva, encontrar a cabana e ninguém encontrou. Então a cabana tinha algo nela que mantinha as pessoas seguras e só podia encontrar ela quem soubesse como chegar, e o menino sabia. Shirley um dia leva mais uma surra daquele marido, se desespera porque ele ameaça matar ela, pega o menino, ele já tinha ali por volta dos seus 6, 7 anos, e se embrenhou no mato, e de forma muito estranha, ela não foi pro pé da montanha, ela se embrenhou na mata do ladinho da cidade, mas ela daqui a pouco estava no pé da montanha, na frente da cabana. Quando entra lá, as velas acesas, ainda havia a carne seca pendurada, sabe? Tava pronto para morar, como se fosse habitada, mas não tinha ninguém lá. A dona Rosinha morou lá durante muitos e muitos anos e criou o filho, até que ele fosse adulto e pudesse se defender. Quando eles saem de lá, já nem tinha mais perigo, porque o antigo marido da Rosinha tinha morrido de tanto que bebeu. Descem da montanha e esse rapaz era muito namorador. E ele foi tendo filhos, que ele foi casado com uma e foi amante de todas. Então foi tendo filhos. E todos esses filhos eram acompanhados por um espírito de vento. Tá, então esse rapaz, ele teve filhos na cidade lá de Recife, tá? Teve filhos ali. Por todo o Maranhão ele teve filhos, certo? Algumas partes do Amazonas, até em São Paulo veio parar. Então ele era um homem muito ativo nessa parte, né? E a energia do vento que ele tinha um pouquinho era dividida e diluída entre os seus filhos e depois seus netos e bisnetos. Até que chegou um momento onde os descendentes já não conseguiam mais manifestar o vento sozinhos, mas conseguiam chamar um espírito do vento que, quando se apresentava a eles, vinha com o nome de Ventania. Muitos dizem que esse Ventania tem alguma coisa a ver com Iansã, mas não tem, tá? Ele é uma entidade brasileira e trabalha assim. Vem por aqueles que se parecem com ele, que, se possível, tenham também algum vínculo familiar. Aí vão se dar bem. Quando a gente fala de um encantado, eu sei que as religiões vão querer traduzir ou indicar área de atuação, missão, mas não cabe a nós, nem é do nosso poder, explicar a que um espírito vem. O que eu posso afirmar é que ele vem. E do mais, a maneira que ele quiser acontecer, acontecerá, certo? Então é isso que eu sei do Exu Ventania. Quando eu conheci ele, foi numa casa de Umbanda. Era muito interessante porque ele incorporou numa mulher. A mulher estava com uma calça bem largona, parecia uma pantalona, e um coletinho, um colete, tipo um bolerinho, vermelho, tudo vermelho, mas não era feminino. Dava pra ver que era uma roupa esvoaçante, né? E sentada em cima de um banquinho igual de preto velho, sentada ali, fumando um cachimbo, o Exu falava, né? É bem interessante que estava um dia muito quente, aliás, uma noite muito quente, mas dentro do terreiro, aquela brisa fresca, entende? Como se tivesse até um ventilador ligado, mas não tinha. É o Ventania. Então, gente, é uma boa entidade, mas ela não pode ser utilizada por quem quiser. Ele só vai se apresentar por quem tem alguma coisa a ver com ele e também naqueles que ele gosta. E não significa que ele se apresente só em quem é parente, mas em alguém que tenha um caminho similar, certo? É uma história longa, né? Espero que tenham gostado. Logo mais eu volto com mais informações sobre entidades. Eu espero ter contado a história de forma coerente, gente, porque ela é uma história muito longa, tá? Que eu escrevi... Ela, quando o Exu falou, eu escrevi em 6 folhas de caderno. E aí depois transcrevi pro digital, né? Ó, como é longa a história, gente. Aqui, eu resumi ela. Mas se eu fosse contar parte por parte, esse vídeo ia ter umas 3 horas. Porque o Exu, aquela noite, tinha tempo, viu? Então ele contou tudo com muito detalhe, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Logo mais eu volto. E se quiserem que eu traga a história de algum Exu ou Pombagira, comentem aqui o nome,
que aí eu vejo e se eu tiver, eu venho contar para vocês.